em São Paulo. Hoje nós temos como convidada a Aline Cardoso, que é secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, junto com a gente, Basílio Japé, que é presidente do Secom São Paulo. Eu começo cumprimentando a Aline. Secretária, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Basílio, Denise e todos os nossos telespectadores que estão aí com a gente online. Basílio Japé, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Aline. Que bom, que prazer estar aqui com você e que bom que você conseguiu, no meio da tua agenda atribuladíssima, fazendo... Nem ouso perguntar quantos protocolos você já encaminhou, já fez, já assinou, mas no meio de tudo isso você encontrou tempo para estar conosco hoje. Muito legal. É um prazer. Obrigada, Basílio, grande parceiro. Bom, eu lembro que todos que estiverem nos acompanhando podem encaminhar também perguntas aqui para a secretária. A Cláudia Bernardes já está cumprimentando aí pelo nosso chat também. Secretário, eu queria começar falando exatamente dessa questão dos protocolos, né? Que aos poucos São Paulo está abrindo, a capital parece numa situação melhor do que outras regiões do estado de São Paulo. Estamos na fase amarela, as imobiliárias já voltaram a trabalhar, inclusive o setor da construção colaborou para a definição desses protocolos. Foi uma exigência, aliás, do prefeito que todo mundo fosse encaminhando o protocolo. De início houve uma certa resistência, ninguém entendeu, se é para abrir, por que não abre e não determina como? Mas esse protocolo teve de ser apresentado. Eu queria saber qual o balanço geral que você faz em relação a isso, até agora, se as expectativas estão se confirmando. Bom, primeiro dizer que o prefeito tem uma expressão que ele tem usado e a gente repete porque a gente realmente acredita nela. Não tem um manual para enfrentar uma pandemia como essa. Da mesma forma, não tem um manual para sair da pandemia. Então, acho que todos nós temos que ter a humildade de admitir que estamos aprendendo todos os dias e, passo a passo, fazendo essa construção com a sociedade, com os especialistas, com os formadores de opinião, com as entidades, para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Acho que não é nem só a nossa geração, né? Eu acho que a humanidade nunca viveu algo tão complexo e eu confesso que está numa posição de poder, né? Podemos dizer que estar num cargo público, tem aí um certo poder, é bastante desafiador nesse momento. E o que o prefeito quis fazer, construir, e eu acho que foi uma decisão muito acertada, foi justamente admitir que a prefeitura sozinha não tem condições de determinar todos os caminhos, porque as particularidades de cada setor não podem ser tão bem conhecidas pela prefeitura quanto pelo próprio setor. Então, a ideia dessa construção de protocolos, Denise, foi estabelecer assim, uma cumplicidade, uma parceria com os grandes especialistas de cada segmento. Ninguém melhor que o Secov ou que todas as entidades do setor de construção, do setor imobiliário, do setor de gestão de condomínios, para saber o que vai acontecer num stand de vendas do que quem trabalha ali diariamente. Né? E assim sucessivamente, num restaurante, num cabeleireiro, etc. e tal. Então, foi um grande chamado para uma parceria, para essa construção coletiva, para que o resultado fosse o melhor possível. Nós começamos a receber os protocolos no dia 1º de junho, chegamos aí, então, a 45 dias dessa fase desafiadora que o Basílio bem relatou. E o balanço que nós temos, aí nós recebemos, né, logicamente, quando nós abrimos o nosso e-mail, o nosso portal, nós recebemos milhares de pessoas escrevendo, ansiosas, mas nós fizemos uma seleção para entender o que, de fato, era uma entidade de classe apresentando um protocolo de reabertura. E nós chegamos em 163 protocolos, quer dizer, 163 entidades enviaram sua proposta de protocolo. Um número gigantesco, confesso, muito maior do que a gente imaginava, porque a gente pensa assim, setor A, B, C, D, você enche, sei lá, 2 mãos, 3 mãos, pensando nos macro setores, mas justamente esses foram macro setores. De repente, as pessoas se engajaram, compraram a ideia e começaram a mandar muitas propostas, e setores assim até, digamos, subdivididos, né? Então a gente teve que fazer um trabalho de inteligência para essa construção, porque a gente também não podia, por outro lado, sobrecarregar a vigilância sanitária, que tem tantas coisas para fazer, analisando muitos detalhes. Então o que nós fizemos foi uma aglutinação de setores, né? No comércio, por exemplo, nós tivemos assinatura, se não me engano, de 26 entidades num mesmo protocolo. Eu tinha recebido 26 protocolos diferentes, mas veja bem,
comércio é comércio, né? Eu tenho até uma diferença da loja de bombom para a loja de roupa, porque na loja de roupa tem o risco de uma prova de roupa que não tem na loja de bombom. Mas a rigor é o mesmo protocolo onde eu coloco um item. Não pode comer o doce e outro item não pode provar a roupa. Então, essa inteligência de aglutinar tudo foi bastante complexa, mas eu me orgulho de dizer que a gente conseguiu fazer isso na prefeitura com um grande time muito rápido. E hoje, então, qual é o balanço que nós temos? Nós temos 78 entidades que já assinaram seus protocolos conosco, né? Mas nós temos aí, nós fizemos esse balanço ontem, eu estou até olhando aqui, estou com uma colinha aqui do meu lado, não repara não, tá? 56 entidades que, por semelhança, poderão aderir aos protocolos já assinados. E é o que nós estamos fazendo nessa semana. Então, nós estamos convidando algumas entidades a aderirem a outros protocolos para que a gente possa, assim, evoluir. Isso faz com que a gente esteja aí na iminência de chegar em 130 entidades resolvidas. E aí ficam pendentes algumas. Essa semana a gente ainda tem alguns protocolos e ficam pendentes aquelas para a semana que vem. Então, para as próximas fases, perdão. Então, eu acho que a gente conseguiu dar vazão relativamente rápido a tudo isso, né? Os protocolos, eles não fogem do bom senso. Não existe nada absurdo nos protocolos, porque não faria nem sentido a gente criar regras que não são passíveis de ser cumpridas, não é esse o objetivo, né? E eu acho que o mais bacana de tudo isso é essa grande adesão coletiva ao movimento, porque as pessoas entenderam, e era isso que a gente queria, as pessoas entenderam que não se trata de uma regra criada com o objetivo de punir a entidade ou a empresa, e sim de um pacto coletivo de que todos querem a mesma coisa. Todos querem uma sociedade que possa voltar a funcionar dentro do normal, né, na medida do possível, mas que também respeite a saúde e a vida, cumprindo, portanto, esses protocolos. Então, todos dando as mãos e caminhando nessa direção, que é o que está acontecendo, tende a ser um movimento muito positivo. Então, eu acho que o balanço, resumindo a resposta, é muito bom, especialmente por esse grande engajamento. As pessoas compraram a ideia de uma reabertura responsável. Agora, secretário, um ponto que me chama a atenção e que já foi motivo de muita reclamação é que, pegando o mesmo segmento, o retorno financeiro ou a condição financeira acaba sendo diferente por causa de horários de funcionamento. Por exemplo, nós temos bares que não estão abrindo porque eles não podem abrir no horário que seria o movimento que justificasse financeiramente todo o custo que é atrelado à reabertura. Só que o caso dos bares que abrem à noite, a gente até teve péssimos exemplos, como no Rio de Janeiro, que foi uma invasão dos bares, o pessoal na rua e tal. Em São Paulo foi uma coisa mais comportada no final de semana, quando esses bares até abriram. Então, você vê que tem alguns locais que acabam sendo mais penalizados do que os outros, mesmo tendo essa possibilidade de abertura. É o caso de pizzaria, que só funciona à noite, que o delivery é muito fraco. Então, tem alguns setores que continuam com esse problema, não vale a pena abrir dentro desses protocolos, salões de beleza, que não dá tempo do atendimento de determinadas coisas nesse prazo. Isso pode ser revisto dentro desse protocolo, a questão muito de horário? Bom, Denise, eu vou fazer até aqui um desabafo pessoal, né? Quando a gente foi vendo o tamanho do problema, né, inclusive acompanhando outros países que estavam à frente e vendo a tragédia que ia, né, se dando em cada um dos países. A gente tem países com uma economia muito estável, muito sólida, onde o impacto econômico foi devastador. Então, a gente começou a imaginar o que ia acontecer aqui com uma economia fragilizada, com muita informalidade, que estava começando a se reaquecer e se reestruturar depois de anos de recessão. Então, eu, particularmente, entrei assim num colapso. Eu tive crise de ansiedade, de choro, porque eu queria ajudar as pessoas, eu queria encontrar soluções perfeitas. E a grande verdade é que essas soluções não existem. Eu confesso, eu tive momentos assim de muito sofrimento, porque eu falei, eu sou a secretária do tema, eu preciso de uma solução. E não existe uma solução perfeita. Então, a gente se acalmou, se equilibrou, começou a estruturar melhor as ideias do trabalho e ouvir especialistas. Nessa de ouvir especialistas, né, nós somos um município. O grande norte para o nosso trabalho tem sido dado pelo governo do estado. Né? Nós vivemos num país
onde o sistema é federativo, então temos a federação, que infelizmente não está correspondendo às expectativas da sociedade, né? Não está reagindo a essa crise como a gente esperava, mas enfim, isso é um capítulo à parte, o governo do estado e o município. E o governo do estado tem dado regras pelo Plano São Paulo que devem ser cumpridas pelo município. Então, também isso ficou um pouco mais sereno, na medida em que não adiantava a gente fazer o que a gente quisesse, não podia o município sair dizendo, eu quero fazer assim ou assado. A gente precisou parar, esperar as macro-regulações determinadas pelo governo do estado, que trabalha com um comitê de contingência, um comitê econômico-financeiro, onde o Basílio, o Cláudio e tantos outros parceiros aqui também fazem parte. Então, essas determinações vindas do governo do estado poderiam ser aplicadas pelos municípios, cumprindo as regras básicas e mexendo em determinados pontos. Só que essa mexida em determinados pontos nunca podia ser mais flexível do que o próprio estado tinha dado. Então, quando o plano foi faseado, fase 1 vermelha, 2 laranja, 3 amarela, que é onde a gente se encontra, o sistema já estava delimitado. Eu não podia, como município, fazer assim ou assado. Então, a gente simplesmente teve que cumprir as regras, né? O caso de bares e restaurantes, por exemplo, é emblemático de um setor onde as regras colocadas não agradaram o setor. Mas, infelizmente, a prefeitura não tem a possibilidade de mudar essas regras. Eu até acho que, em alguns casos, o que se aplica para uma cidade do interior talvez não se aplique da mesma maneira para uma cidade como São Paulo. Eu vou dar um exemplo, a questão da abertura dos restaurantes à noite. A gente sabe, eu amo aquelas viagens que a gente faz para o interior, tem cidade que é morta à noite, não tem nada à noite, né? Então, naquela cidade, restaurante fechar às 5 da tarde não faz diferença nenhuma, pelo contrário, né? Não teria por que abrir à noite. Em compensação, numa cidade como São Paulo, onde a noite é tão efervescente, e não é efervescente só por lazer ou por diversão, é efervescente por trabalho. Quantas pessoas trabalham à noite e precisam de um restaurante não para se divertir, mas simplesmente para se alimentar. Então, existe sim um desafio muito grande na implementação dessa reabertura e da retomada, né? A gente não consegue agradar a todos, né? A gente também não consegue ter regras específicas heterogêneas para cuidar de todos os detalhes, e nós, enquanto município, simplesmente não podemos mudar o que foi determinado pelo Estado. Então, eu acho que esses parâmetros, né? Quantidade de horas, percentual de pessoas, quais as horas, eles não são perfeitos. Mas eles não são perfeitos dentro de um esforço para ser o melhor possível feito pelo governo do estado e a necessidade do município cumprir essas regras. Acho que... Eu colocar Basílio Jafé, inclusive, falando sobre o setor da construção, que é muito diferente, por exemplo, o funcionamento do canteiro de obra, de um estande de vendas, de uma imobiliária. Então, são vários segmentos dentro de um mesmo setor com protocolos diferenciados, né? São diferenciados, Denise e Aline, e nós ficamos muito satisfeitos e orgulhosos, podemos dizer, porque o nosso setor tem sido um exemplo. E tem sido um exemplo, o prefeito tem comentado isso, o governador tem comentado isso, o ministro Paulo Guedes tem comentado isso, que no caso dos canteiros, por exemplo, o pessoal abraçou com tanta qualidade, com tanto ardor, as regras de isolamento, de distanciamento, as regras sanitárias, que nós efetivamente evitamos uma crise social, porque pudemos manter o emprego de todos, pudemos manter a remuneração só no estado de São Paulo, estamos falando de 2.600.000 funcionários em canteiros de obras de construção civil. É muita gente. Esses empregos foram mantidos, Aline, e as regras que nós ensinamos, sem nenhuma conotação diferente, mas realmente todo mundo aprendeu a respeitar essas regras de distanciamento e de higiene, e eles abraçaram com tanto entusiasmo que levaram para suas famílias, para suas comunidades, para o lugar onde vivem, e isso se espraiou de uma forma que acredito que a gente tenha efetivamente colaborado para que a adesão fosse maior. Isso nos deixou bastante satisfeitos. Quanto aos estandes de vendas, nós estamos agora na fase amarela, funcionando 6 horas por dia. Aliás, até, Aline, conversamos ontem, precisa adequar o nosso protocolo, que foi o primeiro, né? Então, nem previa a gente ir avançando de fase, mas, enfim,
estamos com 6 horas, também o pessoal respeitando absolutamente, inclusive as regras de distanciamento social, apenas uma família por vez visitando apartamento decorado, agendamentos, ninguém está recebendo visitantes sem agendamento prévio, isso é uma condicionante bastante importante, e conseguimos que nós tivéssemos o apoio do SECONSE, que é o Serviço Social da Construção Civil, para atender eventuais casos de suspeitas de Covid junto a corretores de imóveis que fazem as suas testagens, aliás, o exame de temperatura e dos outros fatores todos os dias. E o SECONSE se dispôs gentilmente a atender os casos de suspeita. E isso tem sido um conforto muito grande para todos. E com um grande resultado. Colocando assim, em primeira mão para vocês, nós, em junho, a partir do dia 10, se não me falha a memória, tivemos possibilidade de abertura e o resultado do nosso setor já aumentou sensivelmente. Nós vínhamos numa expectativa grande para esse ano, janeiro, fevereiro e primeira quinzena de março, a expectativa se confirmou, tivemos vendas excelentes, mas a partir do início da pandemia e do consequente confinamento, as vendas caíram muito, porque as pessoas não podiam mais visitar, não podiam mais dialogar, não podiam mais dar sequência às suas negociações, que são negociações sempre complexas, está comprando um bem de alto valor. E com isso, em abril, atingimos apenas 35% do que se esperava vender. Em maio, melhorou um pouquinho, fomos a 51%. Em junho, Aline, pós-abertura, chegamos a 85% numa pré-sondagem. Não é um número definitivo ainda, é uma pré-sondagem que nós efetuamos junto às maiores empresas do setor, mas veja que resultado espetacular. E mantendo as regras que nós vamos ter que utilizar nesse que está sendo um novo normal, que pelo visto vai nos acompanhar durante bastante tempo, meses ou até anos, sei lá quanto tempo, ninguém pode dizer quanto tempo vai levar. Mas nós temos sim que nos adaptar. A nossa vida tem que se adaptar a esse novo normal. E sob o risco de me estender um pouquinho, Denise, queria dizer que nós, nas primeiras interlocuções que tivemos com o prefeito Bruno, com o governador João Dória, nós falávamos, tudo bem, vocês estão fazendo o possível e o impossível, mas precisamos ter um mecanismo de saída. Vocês têm que pensar que um dia, aquele confinamento, que não chegou a ser lockdown, mas era uma quarentena bastante dura, isso vai ter que acabar, nós vamos ter que ter o nosso way out, o nosso caminho de saída bem determinado. E efetivamente, nós vimos em São Paulo um caminho que foi muito bem estudado, é claro, podemos concordar ou não concordar, podemos achar, como você muito bem colocou ali, né? Sabemos que não é perfeito, estamos numa situação nova, não sabemos, estamos aprendendo todos juntos, podemos ter dúvidas e lutar por coisas diferentes das que foram estabelecidas, fatores diferentes, mas existe um caminho claro, existe um caminho de controle claro e inteligente. Pode nos deixar tranquilos de que temos a situação em São Paulo, estado de São Paulo como um todo e, consequentemente, no município, totalmente sob controle. Por isso que o governador pode dizer de boca cheia que aqui nós não vamos perder efetivamente o controle. Isso é legal, é algo muito bacana. E, bom, eu paro por aqui, depois eu tenho uma perguntinha, 2 perguntas para fazer para a Aline. Mas eu posso, Denise, só comentar algumas coisinhas em cima dos pontos do Basílio? Eu acho que, assim, é um setor tão importante, tão estruturante, né? Uma base da economia que impacta muitos outros setores. Quer dizer, a gente está falando de geração de renda para uma mão de obra relativamente pouco qualificada, até uma mão de obra super qualificada. Você vai de um setor duro, né, braçal, concreto, literalmente, até a economia criativa, né, a decoração. Então, assim, eu acho que é tão ampla a cadeia que atua nesse setor
E são tantas pessoas, né? O Basílio deu um número de 2 milhões, eu não sei quantos são na cidade de São Paulo, mas sem dúvida nenhuma, uma quantidade enorme, que eu acho que é muito emblemático, né? A gente está falando com esse setor, ter sido praticamente o primeiro setor da reabertura, com o protocolo firmado com a prefeitura, trazendo, então, assim, um impacto, né? Um spillover na economia, trazendo benefícios indiretos para tantas outras cadeias, que é muito importante. E eu acho que teve eu comentei com o Basílio um impacto que teve para as minhas filhas, e que eu acho que é um pouco simbólico, né? Que aqui na minha rua tinham demolido algumas casinhas e, lógico, ia abrir um stand de vendas para vir um empreendimento maravilhoso. Só que demoliram as casinhas e o stand foi montado e precisou fechar. Então ficou aquele lugar escuro, fechado, sem nada, vazio, que acho que era um pouco um símbolo da cidade, né? Essa cidade meio tão maravilhosa, tão ativa e de repente escura, fechada, parada. Quando nós assinamos o protocolo e poucos dias depois o stand abriu, foram dois comentários da minha filha que eu achei muito bonitinho, né? Um foi assim: olha, mamãe, voltou! Eu até me emociono para falar. Ela falou assim: olha, abriu, olha que lindo. Então acho que foi uma coisa assim, da cidade voltou, a vida voltou, a esperança voltou. E o outro, que é bem pessoal, quando eu olhei para ela e falei assim: a mamãe ajudou a voltar. E ela falou: que legal. Então eu acho que é uma coisa assim, a gente está numa reconstrução, numa retomada, na volta da esperança. E esse setor, ele é muito simbólico, né, do impacto que ele tem, quantitativo e qualitativo. Então estão todos de parabéns, né, ao Basílio, mas assim, a todas as entidades, todas as pessoas que estão por trás, por serem esse símbolo, né, da volta, do dinamismo e da pujança da cidade de São Paulo. A Basílio está colocando até os dados em relação ao mercado de trabalho aí, né, Basílio? É o que a Aline pediu. Coloquei aqui no chat. Na realidade, o estado de São Paulo, 2.350.000, não os 2.650. Fui consultar agora a minha colinha, viu, Aline? Faz parte. Cidade de São Paulo, 276 mil funcionários em construção civil. Então, mas isso só a construção, né, Basílio? Porque se a gente for olhar toda a cadeia, só. lá o arquiteto, o corretor, tudo mais. É 600 mil. Quanto? 600 mil? 650 mil a cadeia como um todo. Só de corretores de imóveis que puderam voltar à lide no município de São Paulo são cerca de 130 mil. É um número bastante significativo. E era gente que estava sem faturar há quase 3 meses. Nossa, o pessoal estava desesperado. Foi uma situação... E a secretária está muito certa, é uma coisa que mexe emocionalmente com todo mundo, porque muita gente tem uma discussão política em relação a esse assunto, que é um absurdo. É uma questão de saúde e econômica também, que é um negócio muito sério, mas a secretária, só vou fazer uma parte, eu pessoalmente, o dia que eu me emocionei para o bem e para o mal, foi quando foram reabertos os shoppings, o comércio em geral. Então, eu estava saindo da região da Paulista, lá onde eu trabalho, aí eu passei no shopping, tinha muita gente entrando, e foi um Dia dos Namorados, véspera do Dia dos Namorados. Eu falei: gente, isso não vai dar certo. Sabe aquela coisa assim? Eu falei: é muita gente entrando ao mesmo tempo no shopping, né? E a gente ainda tinha números piores de pandemia. Aí, na sequência, eu passei por aquelas barraquinhas de flores da doutora Arnaldo, e elas reabriram. E eu conheço aquele pessoal que há muito tempo eu compro flores para eles. Eu falei: imagina você, depois de tanto tempo fechado, você voltar com a tua atividade. Aí eu chorei em 2 momentos no caminho indo para casa, porque é uma coisa assim que mexe com a gente. Uma de preocupação e outra de felicidade. Falei: imagina, esse pessoal estava sem dinheiro e agora eles estão vendendo exatamente por causa do Dia dos Namorados, né, secretária? E o setor da construção é fundamental para manter a outra área sua, que não é só atividade, que é trabalho também, né? Exatamente. Uma quantidade enorme de trabalhadores, empreendedores e trabalhadores, né, nessa cadeia produtiva. Então, de fato, e uma cadeia que, assim, ela é complexa, né, porque ela tem uma parte que é atividade essencial, né, e que não parou durante, mesmo nos piores momentos aí da pandemia, todo mundo fechado em casa, e uma parte deles estava trabalhando, que eu também acho muito emocionante, porque estavam, de certa forma, expondo a vida deles, né, em prol de todos nós. Então, realmente, um setor muito bacana, e por isso é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agora, como é que a prefeitura está trabalhando especificamente a questão do trabalho, né, para estimular o trabalho e a atividade? Eu acho que o Basílio ia comentar alguma coisa sobre isso. Não, tudo bem. Deixa você responder, Aline, depois eu... Tá bem. Enfim, a gente
tem uma preocupação, né, com o day after, né? Quer dizer, a gente ainda está num processo de abertura, a gente considera essa fase ainda uma fase de híbrida, né? A gente não está totalmente de volta. E o que nos preocupa bastante é assim, conforme os setores vão reabrindo, vai caindo a ficha de que reabrir não é tudo, né? O Basílio tem aí esses dados do setor, ele já tinha compartilhado comigo, fiquei muito feliz, mas infelizmente não é a realidade de todos os setores. Tem muitos setores que, ao reabrir, não estão tendo vamos dizer assim, um resultado que sequer justifique a abertura em alguns casos, né? Tem pessoas comentando assim, olha, eu lutei tanto para reabrir, mas eu nem sei se vale a pena ficar aberto, né? Então, assim, a gente vai ter ainda, Denise, um rescaldo do problema econômico muito, muito longo, né? Mesmo com a reabertura, as pessoas voltando a faturar, a retomada ela vai ser muito lenta e muito complexa. E a gente entende que, infelizmente, né, nós tivemos uma quantidade grande de pessoas, de empreendedores que quebraram e de empregos que foram perdidos nesses 90, 100, 120 dias. Né? Hoje a gente está fazendo aí 4 meses, né, do início da quarentena. Nesses 4 meses a gente teve grandes perdas. Mas, infelizmente, eu sou obrigada a ser realista, e olha que eu sou uma pessoa muito otimista, os impactos ainda vão continuar. Muita gente ainda corre o risco de perder o emprego e muitos empreendedores ainda correm o risco de ter que rever os seus negócios. Eu sou obrigada a dizer isso porque é uma realidade com a qual a gente vai ter que lidar. Isso está acontecendo em muitos países, mesmo com a reabertura, mesmo com a retomada, as coisas não voltam de imediato, especialmente em alguns setores mais sensíveis. Então, a gente tem desenhado, a pedido do próprio prefeito Bruno Covas, um plano de retomada, né? Não só de reabertura, mas de retomada, tentando entender como que o município pode ajudar. Lembrando que o município ele tem aí uma situação bastante complexa, porque pela divisão do Pacto Federativo, nós somos o ente que tem menos recurso, portanto, menos possibilidade de injetar dinheiro na economia ou de aportar recursos em grandes programas, sejam eles de transferência de renda ou programas estruturantes. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o ente que mais sofre os impactos sociais dessa crise. Né? O Montoro já dizia, você não mora na União ou no Estado, você mora no município. Então, o morador de rua está aqui, o abrigo precisa estar aqui, né? A unidade básica de saúde precisa estar aqui, são programas da prefeitura. Assim como o nosso, que é o programa de atendimento aos trabalhadores e empreendedores. A gente costumava ter, Denise, até o ano passado, entre 1.700.000 e 1.800.000 atendimentos por ano nos nossos balcões do CAT, do Centro de Apoio ao Trabalhador. Esse atendimento agora ele mudou totalmente, a gente primeiro fechou as portas e depois reabriu para atender exclusivamente seguro-desemprego e auxílio emergencial. Né? Só nos nossos serviços nós tivemos 130.000 agendamentos nesse período, agora batendo 2 meses de atendimento, quer dizer, uma demanda muito grande. E a gente agora, aos poucos, vai retomando esses atendimentos para intermediação de mão de obra, qualificação profissional, etc. Sinceramente, a gente não tem uma visão do tamanho do desafio que vamos enfrentar. A gente não consegue dimensionar. Nós vamos sair disso, quer dizer, ao término da quarentena ou no final do ano, com quantos desempregados na cidade de São Paulo? Ninguém sabe. É o que eu falei, a gente está aprendendo todos os dias, nem os especialistas, nem os economistas conseguem. Agora, uma coisa a gente sabe, a gente precisa agir. Então, estamos nos organizando, nos estruturando para fazer esse programa, olhando, inclusive, para a própria prefeitura como um gerador de oportunidades diretas, sejam nas obras, né, que, como a gente já falou aqui, as obras empregam muito, sejam nos programas de compras públicas, sejam nos programas onde a prefeitura injeta, direto ou indiretamente, recursos, por exemplo, nos editais culturais. A prefeitura, ela paga um cachê para o artista. E, assim, todas as profissões têm seu mérito e têm seu valor e precisam ser respeitadas. Então, pagar um cachê para um artista é um mecanismo de transferência de renda, além da valorização da cultura. Então, todos esses mecanismos onde a prefeitura coloca um recurso na economia, ajuda a girar a economia, estão sendo calculados nesse momento. Além disso, novos programas ou ampliação dos programas anteriores, como
contratação de frente de trabalho, apoio ao empreendedor, qualificação profissional, impulsionamento do trabalhador e do empreendedor de qualquer maneira que seja, apoio no acesso ao microcrédito, que é uma ferramenta importantíssima. Você vê, as micro e pequenas empresas são as grandes empregadoras do Brasil, né? A gente tem aí mais de 90% dos empregos nas micro e pequenas empresas. São as que mais estão sofrendo, porque elas não estão conseguindo nenhum acesso ao crédito. Então, a resposta ao que a gente vai fazer para ajudar a manutenção do trabalho, ela tem muitas facetas, né? E eu acho que, acima de tudo, né, além de todas essas ações da prefeitura que eu tenho citado, a parceria com o setor privado ela é fundamental. Porque o setor privado é o grande empregador, é o grande gerador de trabalho, é o grande movimentador de recursos. Então, com o setor da construção civil, o setor imobiliário como um todo, a gente já tem laços, mas fica aqui um apelo ao vivo e a cores para que a gente amplie, Basílio, essa nossa parceria, né, para que a gente possa estar mais juntos ainda nessa retomada, né, ajudando a qualificar a mão de obra, ajudando vocês a recrutarem, ajudando vocês a empregarem. A gente sabe que é um setor que tem um potencial de reaquecimento grande, né, com o déficit habitacional enorme que existe no Brasil e na cidade, com tantas possibilidades que existem. Então, essas parcerias que nós vamos fazer, já temos e vamos ampliar com o setor privado, também fazem parte da nossa estratégia de apoio ao trabalho na retomada. A gente já tem algumas sinalizações positivas, né, eu diria que assim, transformadas. Se me permite mais um minutinho, mas faz parte da resposta. Eu já vinha estudando, e a cidade de São Paulo é muito pioneira nisso, o próprio prefeito tem esse olhar, a gente vinha estudando as tendências do futuro do trabalho, a transformação no mercado de trabalho, né? E a gente via com preocupação alguns eixos dessa transformação e com bastante otimismo outros. A pandemia trouxe uma aceleração desse processo. O que significa que algumas profissões nunca mais serão como antes, algumas profissões simplesmente somem e outras novas surgem. Então, a gente teve um fenômeno na pandemia, Denise, eu diria assim, interessante, que foi, enquanto o mercado de trabalho estava tão desaquecido e os macronúmeros eram tão negativos, alguns setores nos procuraram pedindo ajuda para contratar. Então, quem me acompanha nas redes sociais vai ver que a gente posta, né, semanalmente, X vagas abertas. E assim, 500 vagas, 800 vagas, 1.000 vagas, chegamos a ter numa semana 2.000 vagas. As pessoas ficaram enlouquecidas com a oportunidade. 2.000 vagas de emprego em plena crise. É bastante coisa. Agora, que vagas eram essas? Muitas vezes eram vagas absolutamente fora do que a gente costumava trabalhar. Por exemplo, vagas em home office. A prefeitura abriu, junto com seus parceiros, processos seletivos para contratar pessoas para trabalharem em casa. Seja um sistema de televendas, um sistema de análise de dados. Quer dizer, é uma coisa muito transformadora. E essa transformação vai continuar. Acho que o importante é a gente ter a vontade política de fazer as coisas acontecerem e esse radar ligado para entender as oportunidades, agir rápido e fazer acontecer sempre em parceria com o setor privado. O setor da construção, eu queria, Basílio, comentar sobre isso, começou o ano com expectativas muito favoráveis, já vinha desde o ano passado, inclusive, com contratações em alta, e é importante saber qual a expectativa, né? Nós já temos esses números agora, mas se recuperando nesse ritmo que está indo, se havia potencial também, se há potencial de geração de mais vagas. Aline, recado absolutamente entendido e vamos sim, claro que pode contar conosco, entendemos a nossa responsabilidade, um setor super importante para a geração de empregos e principalmente empregos menos qualificados que podem absorver uma parte da mão de obra excedente que está havendo hoje em função de tudo isso que nós estamos comentando desde o início. Tá? Agora, infelizmente, ontem, Denise e Aline, sofremos mais um baque bastante sério que atrapalha um pouquinho esse ânimo de recuperação. Perdão. Nós, como você sabe, já conversamos diretamente por diversas vezes, o plano diretor e a legislação de zoneamento de São Paulo tem algumas inadequações, tem alguns conceitos que, no nosso entender, não são adequados à cidade de São Paulo. E a prefeitura vem tentando
corrigir esses efeitos através da elaboração de uma minuta, de um projeto de lei. Essa minuta, infelizmente, foi objeto de uma ação judicial de algumas entidades que preferem que a legislação se mantenha com as inadequações atuais, e houve um embargo judicial para que ela fosse enviada ao Legislativo, uma coisa assim meio difícil de entender, porque é no Legislativo que a gente discute esses fatores. Esse embargo foi proposto no último dia útil de 2019 e a Prefeitura ainda não conseguiu acabar com esse embargo. Portanto, esse PL está parado. Em vista disso, a Câmara dos Vereadores começou a se mexer para tentar corrigir alguns dos aspectos mais evidentes desses conceitos que não são os melhores para São Paulo, através, inclusive, de 2 projetos de lei que foram propostos lá dentro. Mas, infelizmente, soubemos ontem que um dos PLs foi retirado, PL do presidente da Câmara, Eduardo Tuma, que fazia essa série bastante interessante de correções e que ele optou por retirar. Um outro PL que vinha também ao encontro de uma série de necessidades de São Paulo foi proposto pelo vereador Pólice Neto e foi votado ontem em primeira votação, fica um pouco pleonástico, mas enfim, teve a sua primeira votação ontem e não foi aprovado, então foi arquivado. Com isso, São Paulo, infelizmente, não vai estar competitiva como nós gostaríamos em relação às demais metrópoles do mundo e, infelizmente, a geração de empregos no nosso setor não vai ser aquilo que nós gostaríamos, que nós esperaríamos. As obras vão terminar e o ritmo vai diminuir, porque nós não vamos conseguir lançar novos empreendimentos como gostaríamos. Uma grande pena. O Secov vai lutar, as demais entidades do setor vão lutar para a gente ter mecanismos que possam adequar São Paulo, mas a luta se tornou mais difícil. Porém, eu sei, Aline, eu sei, não tem nada a ver com vocês isso, mas é difícil, uma situação bem difícil. Enfim, mas a pergunta que eu queria fazer é olhar para o lado positivo das coisas, Aline. O governador e o prefeito têm dito nas últimas semanas que nós estamos num platô, talvez até numa pequena descendente no que tange a novos casos de Covid, ocupação de leitos de UTI, óbitos, todos os números têm se mostrado bastante favoráveis. E a gente tem visto isso e temos até uma expectativa não só de manutenção da fase amarela, como eventualmente até da gente ser promovido para a fase verde. Como é que está? Vocês estão conversando internamente? Existe alguma expectativa real da gente ir para a fase verde, Aline? Estou abrindo a minha colinha aqui de novo para tentar pegar o número de ocupação de UTI de ontem. Mas é muita informação, não estou conseguindo pegar. Mas, enfim, média dos últimos dias. 54% de ocupação de leitos de UTI na rede municipal e 66% na cidade como um todo, portanto, contando os leitos particulares também. Quer dizer, acho que, de fato, Basílio, a gente tem São Paulo, no enfrentamento da pandemia, pode, sem dúvida nenhuma, ser considerado um case mundial. Né? Eu acho que, assim, como eu falei, eu contei, né, um pouquinho da minha emoção, da minha ansiedade, do meu compromisso, porque eu acho que é isso mesmo, é um compromisso em enfrentar isso, esse momento difícil, com muita seriedade, trazendo resultado para a cidade, mas, assim, eu sou um pedacinho, né, dessa gestão tão grande. Olha o prefeito Bruno Covas, que no meio do seu sofrimento pessoal, com o câncer, com a perda de familiares, com todo... porque nós somos humanos, né? Nós somos políticos, nós somos gestores públicos, mas nós somos humanos. Ele ali com todo o problema pessoal dele,
empenhadíssimo no enfrentamento da pandemia, o secretário Edson Aparecido, quer dizer, eu tenho orgulho de dizer, e eu acho que todos os paulistanos podem ter, que São Paulo deu uma aula de enfrentamento, de gestão, de resposta, para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje, né? Os nossos números, você olha para uma cidade como Nova York, a gente tem que comparar o que é comparável, né? Vamos comparar São Paulo com Nova York. Nova York teve mais de 30 mil mortes. São Paulo, ó, de novo, deixa eu pegar aqui o número atualizado, a gente está falando de 8.500. Lógico, são 8 mil vidas. Eu conheço pessoas que faleceram de Covid, é muito triste, né? E a gente não pode nunca esquecer o quanto deixa uma marca sofrida, né, essa pandemia. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar que a gente podia ter 30 mil mortos. E a gente tem 8 mil. Quer dizer, quantas vidas foram preservadas? E os indicadores dizem que até muito mais, né? Se a gente não tivesse uma boa resposta. Então, estamos bem, né? Dentro desse possível. De novo, não menosprezando o sofrimento, a dor das pessoas, mas estamos bem. Estamos evoluindo, né? Temos aí uma estabilização e, de fato, uma melhoria dos números muito grande. Né? Mas eu acho, Basílio, que seria irresponsável eu chegar aqui nesse evento e dizer, não, vamos mais para frente, vamos para a fase verde logo e tal. Eu acho que assim, a gente precisa assentar esses resultados. Né? A Denise fez um comentário que procede. Né? Eu tenho um trabalho com várias cadeias produtivas, mas uma que tem estado muito próxima nesse processo todo é o pessoal do comércio da região central, 25 de março, Brás, né? E eu fui a 25 2 vezes nessas últimas semanas para negociar ali, conversar com o pessoal. Ok, confesso, também fiz uma comprinha, porque afinal de contas precisa ajudar a economia, né? A gente já está ali, né? Então, enfim. Mas estive lá para a gente falar sobre a questão da retomada e tal. E assim, eu fiquei muito assustada com a quantidade de pessoas na rua. Muito assustada. Né? Inclusive, né, embora a grande maioria tenha essa consciência, esse engajamento, esse compromisso, como a gente falou, também tinha muita gente sem máscara, também tinha muita gente, assim, sabe, com a máscara aqui, que não adianta nada, muita gente, né? Então, assim, existe sim um risco, né, de uma segunda onda. Isso, gente, é mundial. É só você olhar o jornal que você vê o que acontece. Então, particularmente acho, Basílio, e aí assim, poxa, mas é a secretária que cuida da atividade econômica. Particularmente acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa pressa. Né? É lógico que eu quero abertura total logo, mas imagina se a gente tem uma segunda onda que a gente tem que fechar tudo. Né? Eu fiz uma visita numa cidade do interior e assim, as pessoas o comércio abriu, as pessoas ficaram muito felizes e tal, mas, enfim, foi na região de Campinas. Campinas precisou fechar de novo. Eu juro para você, teve caixa, né? Quando eu fui pagar, eu não lembro agora, não sei se era um restaurante, o que era, não, eu acho que era uma loja uma coisa para as crianças. A mulher chorou no caixa. Quando ela falou, nós vamos fechar de novo amanhã, eu fiquei assim, meu Deus. Então, quer dizer, ir para trás seria mais triste do que não ir para frente. Né? O impacto no psicológico, vocês sabem que a economia ela vive muito de expectativa, ela vive muito da sensação, do clima. Ir para trás é a pior coisa que pode acontecer no nosso processo de retomada. Então, sim, estamos indo bem. Sim, já temos muitos indicadores na fase verde, mas o meu conselho, e aí vem aquele conselho, né, não de secretária, mas de mãe, de cidadã, de uma pessoa, né, comprometida, assim, até com a vida. O meu conselho é que a gente tenha muita calma nesse processo. Eu acho que na hora que o governo do estado classificar para o verde, a gente vai, mas eu acho que a gente precisa ir com muita serenidade, consolidar muito bem, até porque a gente tem um outro risco, né, Basílio? No teu setor, eu não sei o quanto isso acontece, mas, por exemplo, nessa região que eu citei, e em muitas outras, como São Paulo é um polo nacional, né, estadual e nacional, as pessoas vêm para cá. Então, hoje você tem uma interiorização da doença, claramente, né, uma cidade como São Paulo está muito bem obrigada, e o interior do estado e do Brasil numa condição muito difícil. Só que, veja bem, as pessoas elas vêm para São Paulo fazer compra. Elas vêm para São Paulo, lá na 25, se abastecer, para sua lojinha lá no interior comercializar. Quer dizer, o risco de trazerem de volta a doença existe. Então,
vamos com calma. Queremos sim avançar a atividade econômica, mas também precisamos fazer isso com uma certa responsabilidade. E aí o nosso grande norteador é o Plano São Paulo, que sabe que nós já estamos no verde em muitos itens, né? Mas também precisamos consolidar mais os resultados. Agora, secretária, tem uma fiscalização eficiente a ponto de garantir uma situação melhor? Porque a gente não tem visto, por exemplo, a aplicação de multas. Eu não sei se tem dados recentes em relação a isso, mas estava uma situação meio educativa que eu acho que em 4 meses já deveria estar funcionando. Se não está funcionando ainda, essa questão da adesão das pessoas aos cuidados básicos, é porque não vai funcionar, né? E muita gente tem aquela percepção, olha, está abrindo, a pandemia passou, eles que estavam exagerando. Ficou muito essa visão, né, de que prefeitos e governadores estavam exagerando ao manter os setores fechados por uma opção própria. Então, quando libera, eu vi muita gente que estava em quarentena, por exemplo, estava isolado em casa e resolveu ir num restaurante no fim de semana, como se a pandemia tivesse passado, né? Então, é uma situação assim, de percepção. Tem condição de fiscalização, de aplicação de multa, de servir de exemplo, até para induzir as pessoas a usarem máscaras, por exemplo? Olha, Denise, de novo, né? A gente está numa cidade de 12 milhões de habitantes, né, com uma grande São Paulo de 20 milhões, né, que tem o fluxo de pessoas na cidade não é só, entre aspas, 12 milhões. Então, assim, qualquer mecanismo que você crie de controle e fiscalização, ele vai ser insuficiente para dar conta de tudo, né? Quase que se eu tivesse 12 milhões de pessoas, quase que eu precisaria de 12 milhões de fiscais para ficar ali one-to-one, sabe? Quer dizer, então, achar que a fiscalização da prefeitura, o fiscal na rua, com o bloquinho de multa, né, aplicando a multa ou suspendendo o alvará, vai ser a solução, é uma ilusão, não é. Temos, sim, um corpo de fiscais, cerca de 2.000 fiscais da Secretaria de Subprefeitura, e estão na rua, e estão trabalhando, mas eu não acho que esse realmente é o grande caminho para a gente ter a sensibilização e o compromisso das pessoas que a gente precisa ter. Eu acho que a mídia cumpre um papel muito importante de sensibilizar as pessoas, e, em geral, a mídia brasileira foi maravilhosa nesse sentido, né, de alertar as pessoas e fazer as pessoas entenderem que elas precisam fazer a parte dela. E aí, claro, acho que o grande vetor de multiplicação dessa conscientização e até um pouco dessa fiscalização é o setor privado, né? Quando o prefeito Bruno Covas fez esse chamado em 1º de junho para as pessoas, para as entidades se aproximarem da prefeitura, ele chamou as entidades para ajudarem a definir, né, as regras para o seu setor, né, os protocolos para o seu setor, com as suas especificidades, mas também para o setor privado ser uma espécie de fiscalizador, de garantidor do cumprimento dessas regras. Aí, na época, saíram algumas matérias, alguns presidentes de entidade me ligaram, que absurdo, eu não vou fiscalizar os meus associados para puni-los. Gente, peraí, calma, a gente não está falando de punição, a gente está falando de conscientização, de compromisso, de cumplicidade. Quando eu peço para você, entre aspas, fiscalizar o seu associado, é para você ajudar o seu associado a entender o que ele precisa fazer e fazer a parte dele. A gente está muito mais falando de uma fiscalização social, né? O cidadão, o consumidor, eu como consumidora, né? Lógico, eu tenho uma responsabilidade a mais porque eu sou secretária. Mas outro dia eu fui na farmácia e eu dei um toque para a moça. É um mecanismo de fiscalização. Eu falei, moça, passa um plástico filme aqui na maquininha do cartão, porque isso vai facilitar quando você passar o álcool. Porque se você não passar, a bactéria, o vírus, ele entra no buraquinho. Então, assim, eu não estava fiscalizando no sentido de dar uma multa, eu estava fiscalizando no sentido de, olha, você não está fazendo exatamente como precisa, que tal você fazer? Né? Eu fui também numa churrascaria, confesso que eu estava com bastante vontade, mas eu não fui para passeio, eu fui porque eu estava entre uma reunião e outra, e eu cheguei na churrascaria e o buffet estava aberto para cada um ir lá e se servir. Pô, eu escrevi os protocolos, né? Eu sei que tá errado. Aí eu chamei o gerente, eu sou a chata, né? Chamei o gerente e falei assim, querido, olha, não sei se você leu os protocolos, mas assim,
O buffet de self-service não pode funcionar dessa forma. O protocolo diz que você tem que ter um funcionário seu fazendo esse serviço. Então, eu também estava fiscalizando. E assim, a Denise, não são só os secretários municipais, a Denise pode fiscalizar, o Basílio pode Também fiscalizar, fiscalizo. o Cláudio, o João, Maria José. Nós precisamos de uma conscientização e uma fiscalização, não para punir, mas para garantir justamente que a gente não volte para trás por parte de toda a sociedade. Bom, secretário, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é importante. O Carlos Laurito está até cumprimentando da sua posição aí ao pedir cautela, mas ele fala da questão do crédito às pequenas empresas. Foi uma coisa que pesou muito, por mais boa vontade que as empresas tenham em trabalhar de forma limitada, com menos gente para ser atendida, horário menor, falta dinheiro. Carlos, obrigada pela sua intervenção, muito oportuna e realmente relata um problema gravíssimo que a gente tem vivido. Dentro daqueles meus momentos de ansiedade nos últimos meses, sem dúvida nenhuma, o acesso ao crédito foi uma das coisas que me tirou o sono, porque os relatos que a gente ouve de empresas, e assim, eu estou falando de empresas de médio porte, empresas estruturadas, empresas que têm histórico, tal, é de que é muito difícil acessar o crédito, inclusive desses mecanismos criados pelo governo federal, BNDES, etc. e tal. Então, assim, se é difícil para uma empresa estruturada, com histórico, né, vamos dizer assim, uma carteira de clientes sólida, uma boa gestão, imagina para as micro, pequenas empresas ou para aqueles que não tiveram uma oportunidade. A gente sabe que o Brasil é um país com muitos empreendedores, mas muitos são empreendedores de necessidade e não de oportunidade. Né? Qual que é a diferença? O empreendedor por oportunidade é aquele que planeja, desenha, estuda e monta o seu negócio com todo um conhecimento sobre aquilo. E o empreendedor por necessidade é aquele que perdeu o emprego, que não tem uma solução melhor, que monta um negócio e não por isso o negócio dele vai ser um fracasso. Pelo contrário, muitos crescem, mas às vezes eles não tiveram a oportunidade de aprender a gerir o seu negócio nas melhores escolas de gestão do Brasil. Então, essas pessoas também precisam de ajuda, não só as empresas mais estruturadas, mas as empresas, aquele empreendedor da esquina, aquele empreendedor... Bom, o que aconteceu? Nós tivemos relatos de milhares e milhares de empreendedores que não conseguiram acessar o crédito por várias razões. Nós, inclusive, fizemos uma parceria da Prefeitura com o Banco do Povo, né, do Governo do Estado, para tentar oferecer, né, uma ponte. Os resultados são catastróficos. Primeiro, porque muitas empresas não têm uma certidão negativa, não têm toda a documentação necessária, não conseguem preencher todos os requisitos. Já os problemas aí, contato com a secretária. Vamos ver se retomamos, né? Basílio, me ouve? Oi, estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Então, eu estava falando de que uma parte das empresas tem a dificuldade burocrática, né? Não tem todos os documentos ou todas as certidões para conseguir dar entrada no pedido de crédito, e uma outra parte tem tudo redondinho e mesmo assim não acessa. Né? Por quê? Porque aquela liquidez que se falava que tinha não está tão acessível quanto se imaginava. As instituições... Travou novamente. Secretária, nos ouve? Secretária Aline? Vamos aguardar para ver se retorna. Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Basílio, me ouve? Eu estou ouvindo, e vocês? Agora sim, está meio travado. Nossa, é a internet que está instável, desculpa. Exatamente. Bom, eu estava falando da dificuldade das empresas. O que a gente tem feito como prefeitura? De novo, o meu desejo, né, o desejo do prefeito Bruno Covas, era que a gente pudesse criar um grande fundo de aval municipal para que a gente pudesse ser garantidor do acesso ao crédito. Nós passamos 2 meses estudando isso. Qual o problema, gente? Eu precisaria aí de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões para criar esse fundo de aval. O problema é que a gente perdeu mais de 9 bilhões de arrecadação na prefeitura,
E isso compromete sobremaneira os serviços públicos já existentes, quem dirá criar novos serviços públicos. Então, o município, para falar português claro, tem muita dificuldade de injetar o dinheiro ou injetar a garantia. Então, a gente não consegue superar sozinhos essas dificuldades no apoio ao empreendedor. O que a gente tem feito agora é dialogar com as instituições privadas para tentar encontrar mecanismos de redução da exigência de mais uma vez o problema. Vamos aguardar a secretária para nós encerrarmos, né, para ela concluir essa questão aí relacionada ao crédito, que eu acho que é um ponto fundamental. Denise, se puder, uma pergunta claro. rápida. Voltei? Voltou. Tá, só finalizando, a gente quer consolidar informações dos empreendedores para que as instituições financeiras possam ter mais visibilidade sobre eles e, portanto, exigir menos garantias. Essa é uma das soluções que a gente vai conseguir trazer nos próximos meses ou semanas. E Basílio tem mais uma questão. Obrigado, Aline. E lembrando também que o volume de solicitação de crédito foi muito grande, então maior do que a capacidade de fornecimento. Esse é um problema que todos temos que lidar. Mas a minha pergunta, rapidinho, aliás, não é minha, está nos acompanhando o Nabil Sayum, que é o presidente da Allshop. Aline, você conhece muito bem, que você tratou com ele de toda a negociação de shoppings. E ele faz uma ponderação, Aline, que é a seguinte: puxa vida, os shoppings estão funcionando das 4 às 10, você falou, né? Das 4 da tarde às 10 da noite. E o movimento dos restaurantes de shoppings normalmente é no horário de almoço, que é quando as empresas que já estão funcionando, os escritórios estão funcionando, e é o movimento de almoços comerciais, ou seja, de funcionários de escritórios que vão ao shopping para almoçar. E eles estão sem poder fazer isso. Você vê alguma perspectiva de mudança do que foi combinado ou não? Mais uma vez, Basílio, a gente está seguindo o Plano São Paulo estabelecido pelo governo do Estado. O governo do Estado estabeleceu que na fase 3, amarela, onde nós nos encontramos na cidade de São Paulo, os restaurantes podem abrir durante 6 horas. Veja você, o Plano São Paulo estabeleceu que os restaurantes tinham que fechar às 5 da tarde. Foi uma grande polêmica. A cidade, né, uma cidade que tem uma vida noturna, a gente já falou sobre isso aqui, todos os restaurantes, todo o setor ficou enlouquecido. E aí veio um outro desafio. O pessoal da Abrace, né, da Associação dos Shoppings, e da ANR, Associação de Restaurantes, Abrazel, etc., falou assim: peraí, o shopping abre às 4 e o restaurante fecha às 5? Como assim? E nós lutamos, uma conquista da prefeitura com uma série de parceiros, para que os restaurantes do shopping pudessem ser a exceção e abrir no horário do shopping. Então, foi uma grande conquista os shoppings poderem ter seus restaurantes e suas praças de alimentação abertas das 4 às 10. Né? O que poderia ter acontecido? O restaurante do shopping tem que fechar às 5, ainda que ele abrisse na hora do almoço, mas aí, como o shopping não ia estar aberto, não ia ter clientela. Então, o desafio aqui, Basílio, é a gente orientar a abertura para onde tem fluxo. No shopping, o fluxo vai ser das 4 às 10. Não vai ter lojista aberto meio-dia. Agora, mundo ideal seria os restaurantes abrirem no almoço e no jantar. Essa foi uma demanda do prefeito Bruno Covas e minha. Quando a gente viu no Plano São Paulo que restaurantes abririam durante 6 horas, abririam durante 6 horas. Essa era a frase inicial. Na hora, a gente matou e falou: ok, 3 horas no almoço, 3 horas no jantar, ponto. Das 7 às 10 da noite e do meio-dia às 3 da tarde. Fechou. Então, essa era a nossa defesa. Mas o comitê de contingência, os especialistas, e a gente tem que respeitar as opiniões técnicas e seguir, definiram que tinham que ser 6 horas contínuas e que essas 6 horas contínuas tinham que terminar às 5 da tarde, que é o horário que os restaurantes e bares de rua estão funcionando, até às 5 da tarde. Porém, eu acho que, apesar de não ser perfeito, foi sim uma conquista fazer com que os restaurantes de shopping possam abrir das 4 às 10. Nosso sonho, Nabil,
é que tudo isso passe logo, que essa confusão toda acabe e que a gente volte a ter shoppings funcionando das 10 às 10, restaurante funcionando 24 horas por dia e uma economia bombando em todos os lugares, em todos os momentos, com muita venda de imóveis e com muitas outras conquistas. Mas, de novo, a gente está numa fase gradual, a gente ainda não está nesse momento de flexibilização total e a gente tem regras para seguir no município que vem do âmbito estadual. Então, acho que foi uma conquista conseguir funcionar até as 10 da noite e, queira ou não, vamos falar português claro aqui, o paulistano que quiser almoçar num restaurante, ele pode almoçar na rua. E o paulistano que quiser jantar num restaurante, ele pode jantar num shopping. Mas, de novo, né, Denise, que ele só saia de casa se ele realmente precisar, porque a cautela deve ser a palavra de ordem nesse momento. E use máscara, né? Use máscara sempre que puder, essa recomendação. Ixi, agora a Estou Denise... fechando por aqui. Basílio, mais uma observação? Não, é que você tinha congelado, mas voltou. Então, tá bom. Vamos fechando por aqui a nossa live de hoje, que contou com a Aline Cardoso, que é secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, Basílio Jafé, presidente do Secov, a todos que estiveram também com a gente, um ótimo dia e tomara que São Paulo chegue logo na fase verde e consiga continuar reabrindo, retomando a atividade para valer. Secretária, obrigada. Imagina, obrigada a vocês, é um prazer. Denise, a gente já está ficando habituê uma da outra, né? É uma delícia ser entrevistada por você. Basílio, querido, obrigada pela parceria, força para o setor, força para todos vocês, líderes também à frente desse momento tão delicado, para todos que estão conosco, e a gente fica à disposição para voltar a conversar sempre que vocês quiserem. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua presença, Aline, novamente. Os teus dias não tão fáceis, você está exausta com tudo isso e que bom que você, pelo menos durante uma hora, pôde colocar com tanta clareza para nós todos tudo que você está fazendo e como você pensa. E tudo com muito bom senso. Parabéns, muito obrigado em nome de São Paulo por tudo que você, Aline, está fazendo por nós todos, paulistanos. E continue assim, muita força, muita energia, que, como dizem por aí, vai passar. Um dia vai passar. Vai sim. Um ótimo dia a todos, então. Nos encontramos em breve. Até mais.